começar a gravar aqui. Bom, me diz quando partilhar o ecrã. Aí, apareceu? Sim, professora. Beleza, vou iniciar então. Já pus para gravar. Deixa eu ver. Tá gravando, beleza? Então vamos lá. Bom, então eu não posso mexer. Aqui não mexe, né? Bom, então é isso. Bom, então esse é o texto está disponível para vocês. E aí uma questão norteadora para vocês pensarem é qual a importância do desenvolvimento das ciências cognitivas para a psicologia no Brasil. Então a gente vai ver o quê? A gente vai ver nessa aula os 6 principais grupos que iniciaram, então, as pesquisas, né, produção de conhecimento nessa área aqui no Brasil. Então, ele coloca aqui, os grupos de ciências cognitivas no Brasil se caracterizam por uma definição ampla do termo, não tendo todos uma preocupação formal com os aspectos representacionais e experimentais exigidos em uma perspectiva mais estrita do campo. Então, descrevemos aqui alguns poucos grupos considerados significativos e expressivos no desenvolvimento da área, seja pelo impacto de produção científica, seja pela divulgação e desenvolvimento de trabalhos multidisciplinares, então, no campo da pesquisa. Né? Então, esse primeiro grupo ele é da Universidade então, Federal do Rio Grande do Sul, e ele é criado em 73, né, e ele tem 3 temas aí, né, de pesquisa. Então, o primeiro é ciência cognitiva aplicada, pesquisando aspectos da cognição, tais como linguístico, neurológico, psicológico e sociológico, a inteligência natural e suas relações com a inteligência artificial. E ainda suas aplicações e implicações no campo educacional. Aí. Bom, esse tema tem envolvido o estudo e o desenvolvimento de metodologias de ensino-aprendizagem para a educação geral e para a especial. Bom, o segundo, deixa eu passar. O segundo é sobre ecologias cognitivas, então aqui ele vai estar desenvolvendo, né, aprendizagem e cognição, né, a aquisição, processamento e consolidação de conhecimento, na interface, então, com instituições, escola, clínica, tecnologia. Enfatiza os efeitos das novas tecnologias nos processos de cognição, subjetivação e sociabilidades. Bom, na maior parte dos grupos, a gente vai ver que eles vão ser interdisciplinares, então não tem como eu fazer uma produção na parte cognitiva ou na psicologia cognitiva sozinho, né, como a gente tinha anteriormente lá nos primórdios, né, como vocês viram lá em Wundt, né, depois vocês viram no funcionalismo. Então, aqui hoje nós temos o quê? A ideia de laboratórios é onde a gente consegue trabalhar com biólogos, com etólogos, com matemáticos. Então, depende muito do tema. E o que a gente vai ver muito nessas pesquisas? A parte das tecnologias. Então, a gente tem uma produção de conhecimento que está relacionado o desenvolvimento dos processos psicológicos, mas eu vou fazer uma interface com o quê? Com as tecnologias, né? Com a matemática, com a física, porque, por exemplo, eu entender de jogos, de percepção, por exemplo. Então, eu tenho que entender de conhecimentos de física, conhecimento, às vezes, da matemática, como que eu vou fazer análise, por exemplo, de tudo isso. Eu tenho que entender de jogos, então vai lá para uma parte lá de marketing ou de... Não sei, não é marketing, não. Quando a gente pensa em jogos é outro negócio. Então, eu vou falar sobre... a gente entra no aspecto da cognição, da aprendizagem, né? Aí a parte que eu posso trabalhar com outros profissionais, dependendo da área, eu posso incluir também... Não, nos jogos é só isso. O psicólogo, a gente pode trabalhar com matemático, com físico, né? Porque a gente já tem um domínio aí um pouquinho dos processos e dos sentidos, quando a gente está estudando psicologia cognitiva, né? Como é que se dá a apreensão, então, através dos sentidos? Aí tem pesquisas nessa área que já tem isso mais bem definido. Então, a gente faz né, tem uma compreensão disso e aprimora. Mas eu poderia fazer, por exemplo,
um link com a medicina, né, com profissionais com oftalmo, por exemplo, ou não sei, mas quem tem o domínio aí da anatomia e da fisiologia, para mim poder compreender, e dos sentidos. O terceiro, então, processos cognitivos básicos e as aplicações, que tange a problemática da cognição dentro de novos territórios e paisagens psicotécnicos sociais. Então, interessa-se por pensar a cognição como constituída e constituidora das transformações nas formas de pensar e também nas realidades psíquicas, sociais e institucionais, com o advento de tecnologias intelectuais, mais ultimamente com processos de digitalização da informação. É um grupo que apresenta expressiva colaboração com a área da informática na educação de tecnologias educacionais. Legal. Segundo grupo, ele é da psicologia cognitiva, foi formado em 76 pelo Departamento da Universidade Federal de Pernambuco. Realiza-se pesquisas, então, sobre relações entre cultura, cognição, desenvolvimento cognitivo, linguagem, educação matemática, científica, lógico-mental e argumentação. Bom, tem sido um grupo de pesquisa de grande repercussão para a psicologia cognitiva brasileira e tem em desenvolvimento projetos sobre os processos psicológicos, interpessoais e contextuais envolvidos na aquisição da linguagem, da leitura e da escrita, sobre práticas culturais e sua relação com a construção do significado, sobre o desenvolvimento da linguagem, no raciocínio lógico, matemático, científico, argumentação informal em crianças, adolescentes, né, enfim. E ainda pesquisas que visam a compreensão da emergência e desenvolvimento de conceitos em domínios específicos da matemática e das ciências. Bom, esse grupo aqui, ele tem um bom conceito, então, pelo CAPES, tem desenvolvido, então, instrumentos didáticos e tecnológicos para a área da educação. O terceiro grupo é o da auto-organização, né, grupo interdisciplinar do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, fundado em 86 na Unicamp. Tem por objetivo realizar estudos sobre o conceito e auto-organização e as possibilidades de sua aplicação em algumas áreas, né, buscando a identificação de fenômenos caracterizados como auto-organizados. Opa! Sendo assim, o grupo estuda o conceito de auto-organização e suas possibilidades de aplicação na ciência cognitiva, mais especificamente aquelas relacionadas aos estudos e processos mentais, suas relações com os conceitos envolvidos na ciência, dos sistemas, né? Buscando a identificação dos fenômenos caracterizados como auto-organizados nos diferentes tipos de sistemas dinâmicos, sua aplicação nas ciências da vida, principalmente aquelas relacionadas com processos biológicos, e também sua aplicação no estudo da criatividade, identificando, então, fenômenos auto-organizados no processo criativo. É um grupo essencialmente interdisciplinar, fundamentando-se nas questões do que centrais da ciência cognitiva. O quarto grupo, ele é da Unesp, formado em 1990, que tem por objetivo central pesquisa filosófico interdisciplinar sobre a natureza dos processos cognitivos na perspectiva da ciência cognitiva, dinâmica e da filosofia da mente. Bom, quais são, então, os principais temas investigados pelo GAEC? O primeiro, que aborda a natureza da mente, tratando da questão dos seus conteúdos e sua localidade, à luz da filosofia da mente contemporânea e dos atuais estudos da cognição. Né? Externalismo versus internalismo. Esse é um tema que dá especial ênfase à pesquisa acerca da natureza e do papel cognitivo. Bom, vamos lá. O segundo é sobre memória, auto-organização e identidade pessoal e trata da natureza da memória e sua relação com o processo de formação de identidade pessoal a partir da teoria da auto-organização e da teoria sociocultural da memória, tendo essa perspectiva contrastada com a visão mecanicista da mente. O terceiro é um processo de auto-organização na aquisição do conhecimento, estuda a dinâmica dos processos que se organizam independentemente de um centro organizador ou qualquer programa pré-estabelecido. Acho que eu preciso ter contato com esse. Algumas aplicações dessa dinâmica são propostas no estudo dos processos de aquisição do conhecimento comum e aos modelos de redes neurais. O exame dos conceitos de auto-organização, emergência, informação, hábito, crença, a partir da perspectiva filosófico interdisciplinar.
constitui um foco, então, central nas pesquisas desenvolvidas nessa área. O quarto, então, o problema mente-corpo no paradigma conexionista, que estuda problema mente-corpo na perspectiva cartesiana. Essa perspectiva é criticada a partir da concepção conexionista da ciência cognitiva dinâmica e da teoria sistêmica, que caracterizam a mente, então, como um produto emergente da interação entre organismo e meio ambiente. Esse grupo trabalha em uma estreita colaboração com o de auto-organização da Unicamp, é também interdisciplinar e adota uma perspectiva teórica das ciências cognitivas. Então, ele produz teoria, né, a partir do laboratório. A gente sempre faz isso, né, em laboratório. A gente está produzindo teoria. Bom, o quinto grupo, fundado em 92, reúne pesquisadores do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Fluminense, né? Isso. Realiza uma abordagem transdisciplinar da cognição através de interfaces. Esse aqui, cara, é laboratório massa já. Psicologia, filosofia, biologia e comunicação. Esses é que são bons. O quinto grupo trabalha com a definição de cognição como criação de si e do mundo, investigando processos cognitivos, tais como aprendizagem, linguagem e atenção. Desenvolve também pesquisas no campo abordado em relação a tecnologias, da experiência com a arte, com a clínica, instituições, enfim, relevando assim uma dimensão ética e política da cognição. Tem como linha de pesquisa a questão da cognição e da subjetividade. Então, sexto grupo e último é um grupo de ciências cognitivas da Universidade Estadual do Norte do Fluminense, é o norte, né, lá do Fluminense, criado em 96 e extinto em 2002. Então, ele foi um laboratório que foi desenvolvido de pesquisas multidisciplinares entre o GAEC e o CLE, baseando-se principalmente no desenvolvimento de pesquisas sobre processos representacionais mentais aplicado à matemática e à computação, também sobre aquisição de linguagem. Desse laboratório inicial surgiu um novo grupo interdisciplinar que estuda e investiga aspectos da cognição e da linguagem. O mestrado decorrente desse grupo em cognição e linguagem hoje preocupa-se em desenvolver pesquisas que se caracterizam pelo estudo dos processos cognitivos, da filosofia e da mente e das interações sociocognitivas. Bom, e aí ele coloca aqui por fim, né, o desenvolvimento desse campo conta-se com o esforço de inúmeros pesquisadores da área da psicologia, filosofia, informática e outros, que por razões diversas não constituem grupos de pesquisa em ciências cognitivas, mas que não são menos importantes para que este campo se torne ainda mais expressivo. Bom, quem tá aí? Lucas. Bom, mais ou menos o que esse texto traz, né? Mais ou menos não, né? O que vocês viram? Que ele vai trazer uma linha do tempo dos principais laboratórios. Hoje, a gente já tem laboratórios também, é só os primórdios aí, mas bem recente, então é de 70, né? De 73 já se inicia. Então, a gente tem hoje laboratórios na USP, né? A gente tem laboratórios hoje na Universidade do ABC também, que são muito bons, né? Os que eu fiquei foi na USP, então são laboratórios bem legais, e dentro do próprio laboratório tem vários segmentos, onde a gente pode estar analisando processos de testagens, né? Criando instrumentos para isso, como eu vou avaliar a cognição, criando escalas, né? Eu posso medir a aprendizagem, ou eu posso trabalhar com percepções, né? Então, assim, tem desenvolvimento através de percepção de jogos, de mídia. Então, hoje esse campo ele é vasto, né? A gente trabalha muito mais com o humano, pouquíssimo se trabalha com laboratórios de ciências cognitivas com animais, apesar de que alguns estudos a gente poderia fazer isso, mas, assim, a maior parte a gente consegue fazer com humanos, né? Não vou precisar de outro animal para estar mediando, posso estar trabalhando com jogos com ratos, por exemplo. E aí o que eu estou querendo? Avaliar na parte cognitiva, mas é muito difícil, eu posso fazer isso com humanos, né, também. Mas é isso, é um texto bem simplesinho, né, bem tranquilinho, que na próxima aula eu vou apresentar para vocês, quando vocês forem ter, que é diferente da teoria cognitivo-comportamental ou terapia cognitivo-comportamental,
Então, ciências cognitivas, eu vou estudar o desenvolvimento aí desses processos psicológicos básicos e interface com outras áreas, multi ou transdisciplinar, né? Então, com a biologia, com sistemas de informação, com comunicação, né? Já na teoria cognitivo comportamental, eu já vou ter algo mais estruturado, de onde vêm esses pensamentos, quais são as concepções teóricas que eu utilizo para dar conta dessa abordagem. Então, como que é aí, dentro de uma perspectiva clínica, como é que se realizam esses atendimentos? Então, o que é o link de trabalhar com a terapia cognitivo-comportamental, né, que eu vou apresentar para vocês, que vai dar? Que a gente trabalha, diferente do que vocês viram da última escola do behaviorismo, que o foco é no comportamento, você vai mudar comportamento, né? Então você muda reforçadores, então você muda as variáveis independentes que de alguma maneira, então você tem que dar conta desses reforçadores para você ter mudança no comportamento, né? Que a gente está fazendo essa análise. Mas o foco é comportamento. Já na cognitiva, o foco é na cognição. Então, o que está vindo aí? Quais são os pensamentos? Eu vou utilizar emoções, eu vou estar utilizando comportamento, mas o foco é o quê? Se eu promovo modificação dos pensamentos, eu promovo mudança de comportamento. Né? Então, mais ou menos funciona assim. Quando eu utilizo algo que foi construído dentro dos processos, a cognição, eu compreendo isso, e aí isso é utilizado dentro dessa abordagem, né? Que é um olhar aí e as intervenções são por essa via que a gente dá dentro da clínica, tá? E aí, gente, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Uhum. E o restante do pessoal, cadê? Ô, professora, Oi. a senhora pode adiantar o que vai cair, o que é para a gente estudar na prova da N2? O conteúdo? Tudo depois que vocês tiveram, pode cair no N2. Tá? Então, depois que vocês já tiveram N1, é conteúdo para N2. Embora tem bastante coisa, né? Mas eu ainda não pensei na prova, né? Não formulei ainda, vou mexer com ela agora esse final de semana, para mim já lançar para vocês já na segunda-feira, e aí você só tem disponível na hora da prova, né? Mas, de maneira geral, eu aconselho que vocês estudem aí, né, o que vem depois da N1. Embora a gente teve pouco tempo, né? Acho que a gente teve umas 4 temáticas, pelo menos 3 eu vou estar trabalhando. Talvez eu não utilize, talvez, é uma hipótese, não utilize esse último texto, né? Ele é bem simplesinho, não tem muito o que tirar dele, mas para vocês saberem o que é, né? Que existe isso dentro da psicologia, né? Também. Mas pode ser que eu não utilize ele, tá? Trabalhe com os outros, então. Tá? Mas eu vou tentar fazer uma prova bem tranquila para vocês. Certo, gente? Alguma dúvida? Lucas, Luciana? Não? Mas, gente, agora o tempo é com vocês. Se vocês compreenderam, o que vocês acharam do texto? Ah, não entendi muita coisa não, professora. Ai, ai. O que você entendeu, Kelly? Já que você não entendeu muita coisa, você entendeu alguma coisa. O que você entendeu dessa alguma coisa? Então, o que eu vou aconselhar? Leia.
né? Isso que eu vou. Professora, é isso que eu vou fazer. Eu vou imprimir os slides aqui. Vai ter os slides lá no Tem, SAF, né? Ah, tem. então tá, então. Leia. Pode ser que eu jogue uma questão da prova, não sei ainda, mas eu vou jogar uma questão bem objetiva, mas não sei ainda. Mas assim, leiam. Né, um textinho bem simples, eu acho que tem 4 Ah, páginas. professora, pega leve com nós. O professor tem que pegar pesado. O professor tem que pegar pesado. Ai, tem que pegar, ó, na tinta. Bom, de maneira geral, o textinho é bem tranquilo. Acho que tem, no máximo, estourando 5 páginas. É bem tranquilinho, é um desenvolvimento histórico. E aí ele vai estar trazendo o quê? 6 grupos nesse texto, que foi o que eu apresentei para vocês. E os laboratórios, quando que esses laboratórios foram criados, o que se estudava nesses laboratórios, quais são as principais áreas de pesquisa. Então, é mais ou menos isso, né? Então, pois é, você viu? Deve ter umas de 4 a 5 páginas, não chega a isso. Então é uma coisinha bem simplesinha para vocês saberem que existe então a ciência cognitiva, a psicologia cognitiva, que aqui no Brasil a gente produz pesquisa com isso, né? E que depois vocês vão estar revendo, né, algumas coisas aqui sobre depois quando vocês tiverem processos psicológicos básicos, vocês já tiveram um, não, né? Aí vocês vão estar revendo, né? Vão ver, então, como que é um processo de aquisição de linguagem, as principais concepções teóricas, né? Daí dentro da memória, dentro da atenção, dentro da percepção, motivação, enfim, é isso que a gente estuda. Vários do que vocês viram estudam o quê? Os processos de aprendizagem, né? Então a gente também trabalha nesse viés quando a gente está falando de cognitivo, né? Então é isso. Então, a gente utiliza para aprendizagem, né, o desenvolvimento dos processos se dá pelo meio da aquisição, né, mediado pela aprendizagem, como é que a gente vai fazer a aquisição de linguagem, a gente vai aprender, né, como é que a gente faz a memória, então, quais são elas, como que cada uma se dá, né, enfim. Os processos envolvidos, as alterações que são envolvidas, então tudo isso vocês vão ter disciplina para vocês verem, né? Mas, enfim, vocês têm que saber. E aí, na próxima aula, eu vou trabalhar com vocês com a teoria ou terapia cognitivo-comportamental, né? Que é um pouquinho diferente, para vocês saberem que existe. Porque, por exemplo, eu na faculdade tinha essa dificuldade, né? Não foi muito bem explicado para nós que existia, né? Que aí parte dos alunos não estão na aula, né? Quer dizer, o que aconteceu com os alunos hoje? Alguém sabe me explicar? Faltaram, professora. Sinto falta de uma chamada. Então, Professora, hum, o professor Oscar, ele faz a chamada toda a aula. faz, né? Ainda ele faz, ainda ele fala bem assim, eu não entendo por que pediram para fazer a chamada, né? Ele não entende ainda por que a chamada. Aí eu pensei, só ele que faz, eu acho. Tá bom, então. É, então, é isso. Eu sinto falta da chamada. Eu acho que a gente teria que fazer chamada, porque aí os alunos participariam mais. Porque o que acontece na maior parte das vezes? Tem alunos que não participam da aula, aí o aluno tá perdidão, o aluno só lembra que ele está fazendo uma faculdade quando ele tem que fazer uma atividade. Aí ele vem, ele pergunta coisas para mim, por exemplo, que não tem nada a ver. Tipo, se ele frequentasse as aulas, ele saberia minimamente do que ele estaria perguntando, né? Então, assim, é bem complicado, né? Mas são coisas talvez que sanem aí nós retornarmos para o presencial, né? Porque aí facilita e aí algumas coisas, né, para a gente, tanto para vocês quanto para nós que estamos desse lado aqui. Mas a gente sente falta, porque principalmente essa turma, por exemplo, ela tá faltando, tem bastante gente faltando, né? Eu acho que a Kelly tem que estar comigo presente, a Lu também. Mas a gente vê que os alunos estão desmotivados, né? Não estão frequentando. Não sei se é porque estão fazendo atividade. Então eu sempre estou perguntando, gente, e aí, como é que estão as coisas, né?
E aí, tá tudo bem? Então, a gente mantém esse canal aberto para que vocês participem da aula, né? Mas, enfim, é isso, né? O que a gente pode fazer? Lucas, quem que é Lucas? Cadê o Lucas? Lucas, você tá por aí? Tô, aham. Sim, eu não tô lembrando, gente. Você é aluno novo? Diz que eu não tô lembrando do rostinho. Não, então, tá vendo? Eu tô esquecendo, não vejo vocês, a professora esquece. A professora esquece de quem que é. Mas é isso, né? Enfim. Lucas, tô tentando lembrar. Bom, então, gente, já que ninguém apareceu, né? A Andréia tá bem? Como que vocês estão? Tá bem ela, Kelly? Andréia? Paulo? Ari? Como que esse povo tá? Acho que sim, professora, porque hoje estava falando no grupo, então tá assim. Não aconteceu nada de pior, né? Então deve estar bem. Deixa eu É ver. verdade, senão nós ia ficar sabendo já. Graças a Deus. Pois é. Eu não assisti a aula presencialmente, é isso? Ah, pois é, eu tô tentando recordar. Eu não lembro do rostinho, eu não sei quem é. Bom, sim, senhores, então. Professora, ele sentava perto de mim, um pouco mais no fundo, o Lucas. Eu lembro dele. Eu não assisti a aula com você presencial, ele falou? Não é isso, Lucas? Eu acho que ele quis dizer que ele assistiu a aula presencial, sim, com você. Eu acho que sim. Foi isso que eu entendi. Fiquei confusa, Lucas. O que você escreveu aqui? Eu entendi que ele não Não, eu assistiu. não assisti aula contigo, entendeu? Você não assistiu, né? Não assistiu, tá Não, bem. e fazer outra matéria na sua Então tá você jóia. dava aula, entendeu? E a Entendi. Ariadne falou que ela não vai conseguir assistir aula. Mas você fala que eu vou puxar a orelha dessa menina. Pode falar Tá para ela. bom, eu vou Hello, falar. professora, cheguei. Ixi, o Paulo chegou. Gente, não... Paulo, fantástico. O que foi? O que aconteceu, professora? Eu não tô Chegou no entendendo. final da aula, né? Ah, não tem problema não, tá bom. Você só veio para dar um oi, né? Eu vim para marcar presença, claro. Mas a sua presença é muito importante para mim. Eu já estava perguntando você, da Andréia, da Ariadne, onde é que estão. Pois é, a Andrea pediu para avisar também que ela não vai poder entrar hoje. Mas estão bem? Acredito que sim. Ah, então tá bom. Mas quando puder, aparece para dar um oi, senão a gente se sente sozinho. Até voltar tudo presencial, senão a gente... Só me tira uma dúvida aqui, professora. Semana que vem são as provas? Sim, serão. Só não pergunte o que vai cair, porque eu já falei que tudo que eu Eu ia dei perguntar depois isso da agora. N1 pode ser N2, entendeu? Porque eu ainda nem olhei o que eu vou trabalhar. Então, eu vou fechar final de semana, que eu vou focar, né? Tem uns principais textos aí que provavelmente... Geralmente eu utilizo só 2 para cair em prova, né? Mas eu ainda não selecionei, não. Agora que eu vou sentar e vou ver. É que eu tenho tempo. Beleza, obrigado, professora. Tá? Mas o que eu desejo para vocês, né? Boas provas, eu sei que... Professora, mais um pouquinho era. Não entendi. Eu ia falar, mas aí eu cortei a senhora, eu parei de falar. Professora, Ah, mas era bom a gente saber o conteúdo. Por quê? Porque essas aulas online não ajudam muito, professora. Aí a gente era bom, né? Saber o conteúdo para a gente estudar mais ainda. Eu uhum. acho, né? Não sei. Não, eu também concordo que era bom, né? Bom, o que eu posso dizer para vocês?
É porque quando eu abro os meus arquivos, eu tenho tanta aula que eu não sei o que eu vou fazer. Meu computador já tá pifando aqui, porque eu não joguei os vídeos até agora. Tá dando tudo duplo. Tá já pirando aqui. Os textos. O texto do behaviorismo, certeza que eu vou cobrar de vocês. Esses aí você pode esperar ainda as questões. Qual é o texto, professora? Do behaviorismo. É um texto que eu vou cobrar. O processo também, deixa eu olhar aqui essa aula aqui. O processo também deixa eu ver aqui. Peraí, que senão eu vou. Deixa eu só olhar meu plano aqui, porque tem tanta aula aqui que eu preciso olhar um documento do plano para mim, que eu consigo visualizar mais por ele do que qualquer outra coisa. Ah, tá. Então, ó, eu vou cobrar quase todos os textos. Ai, que professora ruim. O que eu pensei aqui? Eita! Eu vou cobrar de vocês umas questões sobre o Wundt, né? Que a gente vai falar sobre estruturalismo. Então, aquele primeiro texto que vocês tiveram sobre o Wundt, lá, o estudo da experiência humana, que fala sobre o estruturalismo, eu vou cobrar de vocês. O funcionalismo, né, eu vou cobrar de vocês aí esses dois textos, e o behaviorismo. Tá? Isso aí é certeza que eu vou cobrar. O saber, a institucionalização do saber psicológico, ele também é um texto mais histórico. Então, embora eu possa cobrar alguma coisa dele, né? Porque como foi se dando aí o desenvolvimento do saber no Brasil da psicologia. Mas as principais matrizes eu tenho que cobrar de vocês, porque isso é uma coisa que vocês vão utilizar depois, assim, de maneira, sabe, assim, o tempo todo vocês vão ficar remetendo aí a matrizes, né, psicológicas. Então isso tem que estar um pouco mais consolidado para vocês. Então, eu vou cobrar principalmente esses 3 textos, tá? Pode aparecer alguma coisa ou outra, mas meu foco vai ser esses aí. Pode ser que eu cobre só 2, pode ser que eu cobre só 2, mas pode ser que eu cobre os 3, enfim. Mas foquem nesses aí, que é o que eu vou tá direcionando mais a prova de vocês, tá? Então, estudem, tá? Mais ou menos esses 3 textos aí que eu vou cobrar para a prova. E não sei como é que vai ser. Semana que vem vocês têm prova, né? A gente lança alguma coisa que ainda parece que também ainda a gente está decidindo sobre como é que vai ser. Mas aí vocês, né?